Muito boa noite a todos que ainda nessa hora tardia estão por aí, né? Entrando e acompanhando essa live que eu estou começando a construir agora. Muito boa noite, Rosângela Nogueira, Taubaté Júnior, Toninho, Marcelo Cavaco Camargo, Everton Marcelino, Felipe Amâncio e todos aí que estão entrando e me dando o prazer de estar junto comigo por esses 20 minutos, nos quais eu vou desenvolver o tema chamado Outro. Quem é o outro? Você já parou para perguntar quem é o outro? O outro que come à tua frente, que existe do seu lado, que trabalha com você, que frequenta o mesmo grupo, que partilha, que vive com as mesmas dores e alegrias e necessidades que você também tem. Quem é o outro? O adicto. Para se montar um adicto, é de suma importância ter algumas características assim ultra necessárias, sem as quais você não monta um adicto. Para montar um adicto não é necessária só a droga, evidentemente. Tem que juntar a droga com isolamento, solidão. E uma pessoa isolada só, ela é uma pessoa egoísta. É uma pessoa na vida da qual só dá ela, mas ninguém. E aí, naturalmente, a criança, o adolescente, ela tem uma relação intensa com ela mesma, né? E ela vai desabrochando para a vida na medida em que ela vai avançando nos anos em direção à vida adulta. Segundo Jung, no livro A Formação da Personalidade, uma mulher chega à maturidade, ela atinge a maturidade aos 20 anos, e um homem aos 25. Esse é o processo natural de evolução das pessoas. Existem pessoas que nunca vão conseguir atingir a maioridade em momento nenhum, ou vão conseguir atingir alguma maturidade quando já estão bem passados dos 25, dos 30, dos 40. Então é comum pessoas já bem além dos 30 terem desejos e vontades que são referentes a etapas anteriores da vida. Então, o sujeito de 25 pode ter um comportamento e uma relação com a vida de um garoto de 15. E esse atraso é que vai trazer toda a dificuldade da existência no plano das relações humanas. O adicto, assim, naturalmente egoísta, porque o próprio processo de uso de drogas, ele está muito intimamente ligado a um estado solitário, de provocar e buscar prazer para si mesmo, para sua mente, para sua vida, para o seu momento, para o seu corpo, através das drogas. E esse é um ato extremamente egoísta, no qual somente pessoas que estão dentro de um estado de profundo egoísmo conseguem entrar e ficar. Sugado pelo egoísmo e também sugados pela droga, que mantém um estado de egoísmo naturalmente se aprofundando e transformando aquele ser num isolamento físico, um sujeito que dentro de casa ele não sai do quarto
e se droga dentro do quarto e se isola, perde totalmente o contato com quaisquer relações humanas, mesmo dentro da família, que é o seu ambiente mais próximo. Quem é o outro? Na medida em que um sujeito desenvolve um estado egoísta de ser, ele avança não para o conhecimento, para a relação. Ele avança para não relação. Avança para construir uma não pessoa e não um ser humano pleno, maduro. Avança para o isolamento e que até um determinado ponto que ele resiste, que ele consegue resistir, um ponto aonde ele apenas consegue ficar dentro de uma maneira trabalhada, louca, chapada, como se diz aí pelas gírias da vida. Quem é o outro? Não sei. Enquanto eu não sei quem é o outro, eu não desenvolvo relações. E uma vida sem relações não é vida, ela é morte. Porque quando não existe o outro, não existe o aprendizado, a tolerância, o desenvolvimento psicológico que poderá trazer ao indivíduo não só benefícios que as relações produzem, de entendimento, de compreensão, de crescimento e amor, como relações que vão levá-lo a obter cargos e possibilidades de conseguir trabalhar em bons empregos e ser indicado por alguém. Quem conhece um egoísta? Quem se dá com um egoísta? Quem mantém uma pessoa profundamente egoísta nas suas relações? Quando o sujeito isolado, ele continua isolado, ele faz um esforço grande para poder se manter desconhecido. Se ele se mantém desconhecido por conta de não se apresentar, não permitir que outros o conheçam na sua intimidade, ele também se isola para que os outros não cheguem perto para perceber de pertinho o seu estado de miséria. Na medida em que a pessoa se isola e vive uma não pessoa, vive uma não relação com ninguém e porcamente com si mesmo, ela não tem possibilidade nenhuma de crescimento, ela involui. O pouco que ela tem, ela perde. Esse ilustre desconhecido, na medida que empreende uma caminhada para uma vida de volta, uma vida sem drogas, uma vida sem álcool, ele precisa, como o oxigênio que ele respira, ele precisa das relações humanas para que nessa relação ele consiga aprender o que deixou de ser aprendido em tempos outros que já se passaram. Então você tem um tiozão de 30, 35, 40 anos, tateando o terreno da compreensão, de poder entender quem são os outros e de que forma ele vai conseguir se relacionar. Seria como uma criança dando seus primeiros passos em direção ao mundo, em direção ao outro. O outro nunca teve um papel além de ser um coadjuvante da vida de um adicto, da vida de um dependente de álcool e outras drogas. Um coadjuvante que existia apenas para suportá-lo, se os laços sanguíneos assim o exigisse. O outro mantenedor, alguém do qual vem valores e dinheiros para bancar uma vida louca,
Muitas vezes a própria droga é financiada direta ou indiretamente através de surrupio, de roubo, aquele que se droga. E esse roubo muitas vezes ocorre dentro da família. E por que que isso ocorre? Porque o outro não existe a não ser para servir o egoísmo latente, vivo, naquele que se droga. Quando acaba o processo de uso ativo de substâncias, álcool e outras drogas, é que há necessidade de correr a cada dia para entrar num processo de entendimento do outro. O outro não pode ser outra coisa senão alguém que precisa ser compreendido e talvez até num plano mais evolutivo, amado e servido naquilo que se puder ser útil a ele. Então, o outro, na medida em que o estado de doença ele engole a vida a cada dia, o outro tem um papel de coadjuvante, um papel de mantenedor, um papel de alguém que tem alguma importância para alimentar a fornalha egoísta e voraz daquele que está usando álcool e outras drogas. Na medida que as drogas se vão, na medida em que o álcool se vai, é importante o que se chama de recuperação, é um processo de retomada da vida e retomada da consciência ou tomada de consciência da existência de um mundo à sua volta e um mundo que tem uma importância tão fundamental, sem o qual a vida continuará mergulhada dramaticamente num estado de miséria. A miséria maior não é o uso de drogas. A miséria maior não é a miséria do próprio uso de drogas e os seus efeitos colaterais. A miséria maior é existir numa vida imensa de pessoas, cheia de pessoas à nossa volta e não perceber que elas existem. É como se fosse o mundo inteiro para caber o egoísmo daquele dependente. O egoísmo é tão grande que ele ocupa o espaço de todo mundo, a preocupação, os dias, as noites, os dinheiros, as internações e impedem que o outro viva plenamente. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você escreveu uma lista de danos que você causou? E às vezes a pessoa te responde, que lista? O mais prejudicado fui eu? Não, não foi. Não foi. Se você acha que você foi o mais prejudicado, no momento em que você está dizendo isso, você ainda não conseguiu ter percepção da vida, da existência física do outro que está ao seu lado na rua, no trânsito, e em casa, e nas suas relações todas, enfim. A ausência de relação é presença de morte. Quando não há relação, há morte. E quando há morte, não precisa ser essa morte uma morte física. É a morte de não pertencer, a morte de desentender, é a morte através de uma confusão permanente que não permite que aquela pessoa possa dividir e permitir que os outros tomem a parte que é delas na vida que elas também têm direito. Então, é isso. O outro
é fundamental. Acho que todo dependente em recuperação poderia se perguntar: quem é o outro? Quem é o outro para você? Que papel ele teve na tua vida desde sempre, desde que você percebeu que você estava na vida? Quem é o outro? A recuperação começa quando essa percepção se faz presente. O outro timidamente começa a existir e, em existindo, ele precisa ser amado e respeitado para que a vida daquele que passa a amar e respeitar também produza resultados positivos de espiritualidade, de aceitação e de continuidade da vida sóbrio. Então essa live vai na direção de um alerta para aqueles que ainda vivem sozinhos, não no sentido físico, mas no sentido de não permitir que ninguém, nenhum outro, se aproxime muito. E aí, se ele não permitir que as relações se façam, ele vai ter uma relação consigo mesmo de uma pessoa extremamente importante. Importante porque usa droga, importante porque parou. E ninguém é importante se não existe uma relação com o mundo e suas coisas. Não há importância por se ter usado drogas e também não tem importância se uma vez parado com as drogas eu continuo tão só como estava quando as usava. É isso que eu queria dizer. E queria lembrá-los que essa live deverá subir hoje ou amanhã lá em Sergio.Murilo, na conta lá do YouTube. E eu pediria a todos que estão vendo que compartilhem com seus amigos, transformem a possibilidade de ver essas lives como uma oportunidade também de incentivo e de estímulo para pessoas que possam estar precisando desses assuntos que por hora tratamos aqui. Compartilhem, vão lá, assistam, divulguem, para que através delas a gente possa também estar provocando o início da recuperação, talvez, de pessoas que possam estar precisando dela. É isso. Muito obrigado, agradeço a todos aí nesse momento. Tem 26 pessoas que estão comigo aqui, me cumprimentando, me dando boas noites e se relacionando aqui comigo nessa live. Eu queria agradecer a todos vocês e também a todos que, porventura pelo tempo, possam estar também vendo, e mais ainda se tiver uma utilidade de ajudar outras pessoas a conquistarem uma vida melhor. Boa noite, fique com Deus e obrigado.